Olá, turma de máquinas de fluxo. Nessa aula será visto a equação fundamental das máquinas de fluxo geradoras. Vamos lá. A equação fundamental ela é uma equação que descreve o complexo escoamento do fluido através da passagem dele pelo rotor. Estudar o escoamento do fluido pelo rotor nos permite realizar o dimensionamento do rotor. Se vocês já tiveram contato com máquinas hidráulicas e vocês olharem o rotor, e um bom exemplo é um ventilador residencial, as pás do rotor elas possuem um formato complexo, na verdade. Do ventilador ela tem um formato todo curvo. Esse formato ele é para garantir o máximo desempenho e aceleração do ar quando está passando pelo rotor. E esse formato ele vem da equação fundamental, que relaciona o formato do rotor com as velocidades do escoamento do fluido passando através dele, certo? E para complicar ainda mais essa disciplina, cada tipo de máquina vai ter uma equação fundamental com algumas particularidades. E na aula passada que a gente viu os diferentes tipos de máquinas. Então, nas máquinas de fluxo, que é o que a gente está estudando, em paralelo às máquinas de fluxo tem a de deslocamento positivo, mas não é o foco da nossa disciplina, a nossa é de máquinas de fluxo. Dentro tem as máquinas geradoras motoras. Geradores são as bombas, ventiladores, os motores são as turbinas. E dentro de cada uma tem diferentes tipos de rotores, na verdade. As bombas e ventiladores têm os rotores axiais e radiais. E as turbinas têm os motores axiais, radiais e tangenciais. Para cada um desses tipos aqui, a equação fundamental ela vai ter particularidades. É uma equação só, mas ela vai ter que ser, vamos dizer, simplificada e alterada a parâmetros para cada tipo de máquina, certo? Nesta aula nós vamos falar das máquinas de fluxo geradoras. As máquinas de fluxo geradoras são as bombas e ventiladores, certo? Para os dois a equação funciona do mesmo modo. O que vai diferenciar um rotor de uma bomba e um rotor no ventilador é que a bomba é para líquido e o ventilador é para gás, certo? Mas lembra que as máquinas geradoras são as máquinas que pegam energia mecânica da rotação do eixo, então o ventilador lá roda, gira o eixo, que gira as pás, e transforma em energia hidráulica. A energia hidráulica é a velocidade e a pressão do fluido, o ar para o ventilador e a água para a bomba, certo? E aqui tem um exemplo, para a gente começar o estudo dessa equação, de uma bomba centrífuga, certo? Eu quero que vocês olhem nesse slide que, além de eu fixar para uma máquina geradora, eu falei que ela tem que possuir rotor radial, certo? E a gente vai estudando cada vez uma dessas diferenças entre as máquinas, beleza? Então aqui é uma máquina de fluxo geradora com rotor radial. O que era o rotor radial mesmo? Se a gente olhar essa bomba centrífuga aqui, e quem não lembrar do funcionamento, pega na aula anterior, que tem lá a explicação de todas as máquinas, tem vídeo para vocês verem como que funciona, para ficar claro. Mas a água nessa bomba centrífuga, ela entra por aqui, certo? Então, enquanto o rotor gira, ele vai succionar a água que vai entrar aqui pelo bocal de entrada. Nos cortes aqui estão mostrando o bocal de entrada. Esse daqui é o corte transversal, mostra o bocal de entrada, e aqui também mostra o bocal de entrada, no corte longitudinal, certo? Já vou dar mais detalhes desses cortes. E ela vai passar pelo rotor, o fluido passa pelo rotor, e ele é recalcado por aqui, certo? Se vocês olharem vamos dizer, a corrente de fluido, ela faz um ângulo de 90 graus quando passa pelo rotor. Ela entra na horizontal e sai na vertical. Não importa se entra na horizontal ou na vertical, se entra na vertical e sai na horizontal, tem ventiladores que é assim. Mas o importante é que no rotor as pás fazem ele virar um ângulo de 90 graus.
Isso que é um rotor radial, certo? Aqui no plano transversal é o plano que a gente corta em 90 graus o eixo da bomba. Olha aqui o eixo da bomba, ele é cortado 90 graus e a gente enxerga as pás do rotor. E a gente está enxergando dessa forma, certo? Então, o rotor ele vai ter rotação devido ao acionamento do eixo. Essa rotação que vai imprimir velocidade na água que entra pelo bocal de entrada. Essa velocidade vai passar pela voluta da bomba. A voluta é essa carcaça e ela é do sistema difusor. O difusor é o que vai aumentando a área. Quando aumenta a área, a velocidade diminui, mas a pressão aumenta. Então a gente tem na bomba centrífuga um aumento da velocidade no rotor e tem um aumento da pressão no difusor. O que a gente precisa é que aumente os dois. É claro, o aumento da pressão aqui, ele está em detrimento de um pouco da diminuição da velocidade, mas ela comparada ao que consegue no rotor. A velocidade diminui um pouco quando entra no difusor, mas ainda é muito mais alta do que ela tinha na entrada, certo? Então, no final, o resultado é aumento da velocidade e aumento da pressão. E aqui tem os outros componentes. Essa língua essa parte aqui, ó, só de observar a gente já vê o que ele funciona. Ele evita que o fluido que sai do rotor faça esse caminho direto aqui, ó. O objetivo é que o fluido que sai do rotor tenha que fazer todo esse contorno. Esse contorno que vai aumentando a pressão dele. Porque está vendo que a área transversal daqui é menor do que daqui e ela vai aumentando cada vez do caminho do fluido até a maior área. Quanto maior a área, maior a pressão. Então, toda a voluta aumenta a pressão da bomba e o necessário é que ela faça esse contorno. Então, a língua evita que ela faça esse caminho direto. Bocal de saída, bocal de entrada já conversamos, a voluta conversamos. A carcaça é o corpo da bomba. A voluta é o espaço, né, que faz ele andar através do difusor. É isso aí, gente. Uns nomes que são importantes a gente conversar, mas vai ter bastante ao longo da disciplina, é chamado de sucção a entrada da bomba e é chamado de recalque a saída da bomba. A água está sendo succionada para dentro da bomba e recalcada para depois da bomba, certo? E lembra dos planos? O plano transversal é aquele que a gente passa perpendicular ao eixo. O plano transversal também pode ser chamado de plano normal. Dependendo do livro, do autor, é chamado desses dois nomes, certo? E o plano longitudinal é o plano que a gente enxerga o eixo, é esse plano aqui da bomba. Quando a gente corta o plano longitudinal, a gente vê o rotor na perpendicular, certo? E o plano longitudinal, ele também é chamado de plano meridiano, certo? Vamos continuar lá. Vocês viram que na explicação da bomba centrífuga que eu dei agora, eu falei bastante de velocidade. A água ela entra no rotor, o rotor imprime velocidade na água para que ela seja recalcada. Então, o dimensionamento do rotor ele vai ser baseado nas velocidades que a gente quer que ele desenvolva no fluido que passa através dele. Para ter esse estudo de velocidades, foi desenvolvido o que é chamado de triângulo de velocidades, certo? Eu quero que vocês vejam aqui, eu fiz um desenho didático da máquina de fluxo geradora com rotor radial. É o desenho didático da bomba centrífuga, certo? Então aqui a gente tem o plano transversal e aqui o plano meridional. Lembra que o transversal é perpendicular ao eixo, que mostra o rotor, e aqui é perpendicular ao rotor, que mostraria o eixo, certo? Vamos começar com o plano normal, que é o transversal.
esse círculo anterior, e aqui está mostrando só metade dele, se a gente, para caber no slide, poderia desenhar o círculo completo, ia ter o rotor completo. Aqui está desenhado só meio, certo? Que é para a gente estudar só... a gente consegue estudar ele, mas mostrando o meio aqui já é suficiente. Então, esse diâmetro aqui é o diâmetro do bocal de entrada. É uma circunferência inteira que é o bocal de entrada, e que é o diâmetro do bocal de entrada. Daí, o círculo de fora teria o diâmetro do bocal de saída do rotor. Então, se a gente voltar lá, olha lá, é o plano normal. Aqui é o bocal de entrada, o diâmetro do bocal de entrada. E vamos dizer, a saída, que não é bem o bocal, é o diâmetro externo do rotor. Lá a gente está desenhando só esse componente. Então, o diâmetro externo aqui e o diâmetro interno aqui. Esses índices 4 e 5, eu já vou explicar na sequência por que foi utilizado 4 e 5 para o diâmetro interno e para o diâmetro externo. O rotor ele vai ter uma rotação. A rotação, o símbolo ômega, que é o símbolo de rotação, vai fazer ele girar em torno do eixo. Quando ele gira em torno do eixo, que vai succionar a água perpendicular aqui, vai fazer ela passar pela corrente fluida. Então, eu quero que vocês imaginem. A água ela entra perpendicular ao plano do papel que está desenhado aqui. Ó. Ela entra assim, certo? Quando ela vai passar pelo rotor, ela tem que fazer um ângulo de 90 graus para sair nessa direção que eu estou apontando. Então, este é o sentido da corrente fluida, certo? Ela entra 90 graus, ela entra perpendicular ao plano do papel, só que ela faz o ângulo de 90 graus e sai no sentido do plano do papel, no sentido mostrado por esta seta, que é o sentido da corrente fluida, certo? Então, ela entra por aqui e sai por aqui. Ao longo da passagem do rotor, nós vamos identificar alguns pontos. Vai ter o ponto 3. O ponto 3 é um ponto imediatamente antes da água entrar dentro do rotor. O ponto 3, vamos dizer que é o último ponto do bocal de entrada. É no ponto 3 que ela tem que fazer o ângulo de 90 graus, certo? Ainda não está sofrendo a influência do rotor. O rotor é a partir daqui. Aqui é antes de entrar no rotor, mas o ponto imediatamente antes. Na sequência tem o ponto 4. O ponto 4 é o ponto imediatamente quando a veia fluida entra no rotor, certo? Então, no primeiro milímetro que entra no rotor, a corrente de fluido já vai sentir influência das pás do rotor, porque as pás do rotor vão estar em rotação e já vai fazer o fluido entrar em rotação. Então, vamos dizer que no 3 ele só está sendo succionado, no 4 ele já começa a entrar em rotação. O fluido vai andar, o caminho dele é pelo rotor, e vai ter mais outros dois pontos. O 5 é o último ponto do rotor. É o último ponto que ele deixa de sofrer a influência de rotação do rotor. E o ponto 6 é o primeiro ponto que ele deixa o rotor. O ponto 6 é quando ele vai entrar na voluta, certo? Tendo isso, nós vamos identificar como que as velocidades da corrente de fluido evoluem ao longo da passagem do rotor. Para isso eu vou usar esta pá, certo? Mas isso acontece para todas as pás. Primeira coisa é mecânica básica, quando a gente tem alguma coisa circular, um objeto circular, que tem rotação, certo? Esse objeto vai ter uma velocidade linear tangencial na superfície dele. Então, se você colocar esse pontinho aqui, ó, ele vai ter uma determinada rotação. Rotação no SI é dada por radianos por segundo. Rotação é dada em radianos por segundo.
no SI, e velocidade em metros por segundo. Essa rotação, se você sabe a rotação do corpo, você pode converter na velocidade tangencial que ele tem naquela superfície, certo? Isso aqui é física básica. Agora, se a gente olhar no nosso rotor, esse conceito dá para trazer para cá. Ele tem uma rotação. Rotação é constante ao longo de todo o rotor. O fluido que está entrando aqui no rotor vai ter a mesma rotação do que está saindo, porque o rotor tem uma determinada rotação, certo? Agora, as velocidades ao longo do rotor não vão ser as mesmas, porque a gente tem essa relação aqui, ó, tá? Da física também. A velocidade linear tangencial que um objeto tem na superfície do rotor, ele é a rotação vezes o raio, certo? Então, assim, quanto maior o raio, quanto mais longe ele está do raio, maior a velocidade linear dele, certo? E essa velocidade, pensa que eu não estou falando da velocidade do fluido, estou falando da velocidade do rotor. O rotor está com uma rotação, cada ponto da pá dele vai ter uma determinada velocidade linear. Então, no ponto 4, que é o primeiro ponto do rotor, ele vai ter uma determinada velocidade linear. Eu fiz pequenininho ali, ó, porque é proposital, porque a velocidade ela vai aumentando ao longo do que passa pelo rotor, certo? Então, o primeiro pontinho, que é o ponto 4, a pá vai ter uma determinada velocidade linear, devido à rotação do rotor. Essa velocidade linear do rotor, ela vai ser chamada de velocidade tangencial, e o símbolo dela é U. E para esse ponto vai ser utilizado o índice 4, porque é o ponto 4 de entrada do rotor, certo? Então, aqui o rotor vai ter uma determinada velocidade chamada U4. Beleza, agora vamos pensar no fluido. O fluido ele veio aqui, estava no ponto 3, girou 90 graus e ele entra aqui no 4. O fluido, quando ele entra no ponto 4, a pá do rotor vai empurrar ele porque ela está girando com determinada rotação nesse sentido. A pá do rotor vai empurrar. E eu quero que vocês pensem, se é uma bolinha, como se fosse essa bolinha do laser aqui, uma bolinha de fluido que entra aqui, e essa pá começa a empurrar o rotor, o que a bolinha vai fazer? Se vocês imaginarem, tem que abstrair. A bolinha ela vai sendo empurrada pelo rotor encostando nele, certo? É como se a bolinha está aqui, o rotor vai empurrando e vai fazendo assim, ó. Certo? Então, a bolinha, para o rotor, vai fazendo esse caminho aqui, ó. Ela vai andar exatamente o formato do rotor, certo? O rotor está andando, mas ele vai empurrando a bolinha, encostando nela. Então, o fluido ele vai ter uma trajetória exatamente no formato da pá. Quando ele entrar nessa pontinha da pá e a pá estiver girando, o fluido vai fazer exatamente a trajetória da pá porque ele vai estar encostado na pá, certo? Com a pá, então, o que ela vai fazer é alterar a direção do fluido. Para alterar a direção do fluido, a pá vai imprimir uma determinada velocidade nesse fluido, certo? Somando a rotação de todo o sistema. Então, o fluido vai sentir a velocidade U4 devido à rotação, só que devido ao formato da pá, o fluido vai acompanhando o formato da pá. Então, ele vai ter que mudar uma nova direção devido ao formato da pá. E essa direção vai ser dada por essa velocidade aqui, ó, que é a W4. Essa velocidade vai ser sempre tangencial à pá, certo? Enquanto a U4 é tangencial ao rotor, a W4 é tangencial ao formato da pá. E ela é devido à mudança de direção do fluido devido ao formato da pá, certo? Então, quando o fluido entra aqui, ele vai sentir essas duas componentes de velocidade. Uma do rotor girando e outra do formato da pá fazendo ele mudar de direção. A velocidade absoluta do fluido, quando ele passa por ali, é a soma vetoral dos dois. Como que a gente faz a soma vetorial? É um desenho parecido com esse. Tem a soma
passam paralelo aos dois vetores, a soma dos dois vai ser a nossa velocidade absoluta. E o C4, que é a representação aqui da velocidade absoluta, que é a velocidade real que o rotor vai ter, certo? Agora, o que acontece? Quando ele vai para, por exemplo, outro ponto, eu vou fazer aqui, ó, um ponto intermediário. Ele vai ter também uma determinada velocidade tangencial, U, eu vou chamar um U qualquer, certo? A velocidade tangencial era devido à rotação do rotor. Então, o rotor vai fazer o fluido andar nesse sentido, certo? Essa velocidade tangencial nesse ponto vai ser maior do que da entrada ao 4, porque o raio é maior, então a velocidade tangencial é maior, certo? E a pá mudou, tá vendo que a pá ela tem um formato curvo? A pá ela mudou de sentido, certo? E ela vai imprimir uma outra velocidade relativa no fluido devido a essa mudança de direção. E a soma das duas, que é a velocidade total do fluido, o objetivo de vocês enxergarem aqui é que a velocidade aumentou. Tá vendo que o C aumentou? Então, o que o rotor faz? Ele aumenta o C devido à rotação dele, certo? Mas o formato da pá vai fazendo esse C cada vez aumentar. Porque assim, ó, por mais que a velocidade relativa não altere o valor dela, e na verdade ela não altera quase nada, certo? Depois a gente vai aprender que tem muitas perdas de atrito, de escoamento aqui. Os Ws vão ser diferentes, mas a gente pode pensar que essa velocidade relativa da pá, ela só muda a direção do fluido, não acelera nem freia ele, certo? Se ela só mudasse a direção do fluido, do mesmo jeito o vetor C aumenta. A gente pode fazer uma coisa assim, ó. Se eu não mudar nem o U, aqui é um U, aqui é um W. A soma vai ser assim. Se eu redesenhar, eu vou tentar desenhar igual os tamanhos. O U e o W, se eu fazer do mesmo tamanho, mas fazendo o W mudar o ângulo dele, esse daqui, ó, tá vendo que tá no horizontal, esse aqui o W só mudou, olha como que vai ficar a soma. E este C é maior do que esse, que é a velocidade absoluta. Então, a mudança da direção, que é a velocidade relativa imposta pelo formato da pá, que acelera o fluido. Ele vai somando a velocidade tangencial com a velocidade U, e cada vez que ele vai fechando, ele vai aumentando a velocidade absoluta do fluido. E é por isso que a velocidade na saída do rotor é maior que na entrada do rotor. Eu vou apagar aqui e eu tenho essa explicação bonitinha agora na saída do rotor. A saída do rotor vai ter um determinado velocidade tangencial U5, que é maior que da U4. O ângulo de saída do rotor, a velocidade da relativa, né, de saída do rotor, ela vai ter um ângulo diferente. E a soma dos dois vai me dar a velocidade absoluta do fluido final, que vai ser maior que a velocidade absoluta do fluido no início devido a esses dois fenômenos, o da rotação do rotor e a mudança de direção da pá. E é assim que o rotor acelera o fluido, certo? Aumenta a velocidade dele. Se não tivesse rotação, não ia ter o 5. Se não tem o 5, ele não aumenta a velocidade, certo? Se não tivesse pá, ele não iria para frente. Ele não iria sair daqui e vir para cá, certo? Nesse formato. Então é a soma dos dois fatores que aumenta a velocidade.
E é isso. Agora, um último conceito é o seguinte. A gente fez toda a imaginação como se a pá tivesse parada aqui. A gente imaginou, fez toda a imaginação. A gente imaginou todo o desenvolvimento do escoamento no rotor como se a pá tivesse parada aqui. É mais fácil a gente pensar assim. Só que a pá caminha. Então ela vai ter, o fluido vai ter uma trajetória final que combina a rotação dele com o desenvolvimento da pá. E o fluido vai fazer uma trajetória parecida com essa daqui, ó. Ele vai andando para a esquerda, porque ele está em rotação, e vai acompanhando a pá, então ele vai fazer esse formato aqui, certo? Essa mesma observação do escoamento do fluido ao longo do rotor pode ser vista aqui no plano meridiano, certo? É importante a gente enxergar os dois, que alguns componentes de velocidades vão estar em cada um deles quando desenvolver a fórmula, certo? O plano meridiano é aquele que a gente olha perpendicular ao rotor e enxerga o eixo. O eixo estaria aqui nessa linha central. Esse quadradinho é como se fosse a pá do rotor. Imagine a pá do rotor andando assim e fazendo a água acelerar no sentido para fora do papel, certo? Então, aqui tem um espaço porque é o bocal de entrada. É o diâmetro do bocal de entrada. A água entra por aqui, ela tem que fazer 90 graus, vai sofrer influência na pá do rotor e vai sair aqui por cima. Então aqui o final é o diâmetro de saída do rotor, certo? Nessa vista a gente consegue ver a largura do rotor. Então o rotor vai ter um tamanho aqui, certo? E ele vai ter uma determinada largura, que a gente não vê aqui. Aqui a gente só vê esse tamanho da diferença de entrada e saída. A largura está para dentro do papel. E aqui a gente vê. E vai ter uma largura de entrada e uma largura de saída. Aqui no meu desenho está desenhado um retângulo perfeito. Então o B4 seria igual ao B5, que é a largura de entrada e saída. Mas nas máquinas elas podem ser diferentes. Geralmente são. A largura de entrada e a largura de saída são diferentes. E o fluido vai fazer esta trajetória. Ele vai entrar pelo bocal de entrada, vai fazer o 90 graus e vai passar pelo rotor, certo? Então, ele vai fazer sentido para cima devido à forma da pá, e ele vai acelerar porque ele vai estar em movimento de rotação. E os pontos são os mesmos que eu mostrei aqui. O 3 exatamente antes de entrar na pá do rotor. O 4 imediatamente após que ele entra na pá do rotor. O 5 antes de sair da pá. E o 6 assim que ele sai da pá. Certo? Esses números vão todos fazer assim. É uma sequência de eventos do fluido no escoamento da bomba. A gente começa no 3 porque aqui a gente está estudando exatamente o que acontece no rotor. Os pontos 2 e 1 vão existir, mas é um estudo que a gente vai fazer mais lá na frente, que é a associação da bomba com o sistema de bombeamento. O ponto 1 vai ser lá no reservatório de sucção e o ponto 2 vai ser na entrada da bomba, certo? Então, vai ter esses dois pontos e o 3 é o antes da pá do rotor. E depois vai ter pontos depois do 6, que é o reservatório lá de recalque para onde está levando água bombeada. Nesses próximos slides, gente, tem toda a teoria que foi explicada no slide anterior. Então aqui tem o nome dos componentes de velocidade, o nome dos pontos, certo? Vamos lá. Vamos aumentar as considerações do nosso estudo. Nós vamos começar a estudar o rotor desconsiderando perdas energéticas por irreversibilidades. As perdas por irreversibilidades são aquelas perdas de energia devido a processos não ideais que acontecem no rotor. São vários. O escoamento da água ele é viscoso.
Então ele tem perda de energia através do atrito ao longo dos componentes da máquina. Também, quando ele entra no rotor, devido às pás do rotor terem uma determinada distância, o fluido ele vai entrar com uma determinada turbulência. Essa turbulência também vai causar perdas de energias. E outra que tem que ser considerada também é esse movimento de 90 graus entre a entrada do fluido no rotor. Ele tem que girar 90 graus para passar pelo rotor. Esse giro também vem acompanhado com perda de energia. Ele não vai parar e girar. Esse movimento vai causar turbulência, certo? São todas essas irreversibilidades vão fazer esses triângulos de velocidades não serem constantes. Eles vão variar de acordo com o andamento, certo? Do escoamento do fluido dentro do rotor. Mas é claro, para o início do nosso estudo, e ele é considerado um escoamento ideal, que é desconsiderado todas as irreversibilidades que eu falei para vocês. E esse escoamento ideal, ele é dito, para que ele aconteça, são feitas algumas considerações. Uma delas é que as pás elas devem possuir espessura infinitesimal. É como se as pás não possuíssem dimensão. Você não considera a espessura delas, que é essa largura que eu estou mostrando aqui. Então, o fluido ele caminha exatamente a trajetória da pá, certo? O fluxo é unidimensional, ele acontece só no plano do papel, então ele chega, gira 90 graus e anda numa dimensão. Ele não tem um fluxo tridimensional que acontece quando tem turbulência. Isso daqui é o que eu expliquei para vocês que tem que desconsiderar a turbulência ao longo do desenvolvimento da pá. Quando nós desconsideramos essas irreversibilidades, o triângulo de velocidades, que são esses três triângulos de velocidades que foi desenhado na entrada do rotor e na saída do rotor, ele tem que obedecer exatamente essa relação, essa soma, que a absoluta é igual à tangencial e à relativa, tanto na entrada quanto na saída do rotor. Esse triângulo de velocidades, são esses três vetores de velocidades, nós vamos desenhar ele de uma maneira genérica para que seja possível a gente fazer cálculo. Eu quero que, para vocês enxergarem isso, deem uma olhada neste triângulo, certo? Este triângulo é exatamente do jeito que ele é desenhado lá na saída do rotor. Olha aqui, ó. Tem o tangencial U, o relativo que é o W para a direita e o C que é a soma dos dois. E a mesma coisa aqui, ó. O U para a esquerda, o W para a direita, o C que é a soma dos dois, certo? Eu vou fazer algumas mudanças para a gente ver como que eu transformei ele no genérico, para vocês verem que é o mesmo triângulo de velocidades. Olha só, aqui eu peguei e eu só dei uma girada para o U ficar na horizontal, tá vendo? Não mudou os três triângulos, só o U ficou na horizontal. Agora eu vou só espelhar. Olha lá, eu só espelhei ele para a direita. O U ficou na horizontal apontando para cá e o W ficou para lá. Não mudou a soma dos triângulos também, certo? Agora, lembra que não foi desenhada a reta aqui, mas a soma aqui tem que ter uma reta que passa aqui que é paralela a essa. Eu posso pegar esse W aqui, ó, e passar ele para cá, nessa forma. Certo? Esse passo a passo foi para vocês perceberem que esse triângulo são os triângulos lá que acontece no rotor. Aqui eu coloquei o 5 porque ele está mais parecido com o 5, mas isso é para qualquer um, desde a entrada até a saída. E ele pode ser redesenhado dessa forma sem mudar os comprimentos dos vetores. Esse daqui que é o triângulo de velocidades genéricos. Eu vou colocar ele bem grande assim. Então, agora, independente do rotor, se ele vai ser axial, radial, que é o nosso,
de motor ou de gerador, lá no rotor, esse triângulo aqui é desenhado de um jeito, mas a gente sempre consegue transformar ele para o triângulo genérico. Isso que é legal, daí a gente faz uma conta só, que é genérico para todos os tipos de máquinas. Então, o triângulo genérico vai ser sempre desenhado assim, ó. É um vetor horizontal, que é a velocidade tangencial, vai estar apontando para a direita, certo? Então, o vetor velocidade tangencial é a horizontal apontando para a direita. O vetor velocidade absoluta vai estar se iniciando junto com o tangencial. E o vetor velocidade relativa vai estar a ponta dele com a ponta absoluta. E ele vai estar iniciando no fim do tangencial, certo? E tem que ser desenhado desta maneira. Sempre. Aqui a gente vai identificar algumas coisas nesse triângulo de velocidades genéricos. O ângulo alfa vai ser sempre o ângulo entre a velocidade tangencial e a velocidade absoluta, certo? E o ângulo beta vai ser esse ângulo entre a velocidade tangencial e a velocidade relativa. Esses dois ângulos vão ser importantes nos nossos cálculos. E outra coisa que a gente pode fazer, eu passei aqui uma vertical e uma horizontal, para a gente ver que nós conseguimos dividir esse triângulo genérico em dois triângulos retângulos, este e este. Triângulos retângulos são triângulos que têm 90 graus. Tem um 90 graus aqui e tem um 90 graus aqui. O C vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. E o W, que é a velocidade relativa, vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. Se a gente tem um triângulo retângulo, a gente consegue pegar essa hipotenusa e decompor em componentes x e y. E é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu peguei o triângulo C e decompus em CU, que é uma componente em x, e em CM, que é a componente em y. Por que é chamado de CU de CM? C é porque é uma componente da velocidade absoluta C, o CU é porque ele está na direção da velocidade tangencial, e o CM é porque o M é de meridiano, ele fica paralelo ao plano meridiano, certo? Se eu voltar lá no rotor da bomba, gente, eu quero que vocês mais ou menos enxerguem aqui, ó. Olha a saída da pá aqui, ó. Aqui tá por dentro, porque é um rotor fechado, a pá tá assim, ó, igual lá. Vai ter a velocidade tangencial, certo? Vai ter a velocidade relativa, que é no formato da pá, e a velocidade C, que é o que ele sai da pá. Ele vai sair da pá com essa velocidade C e vai caminhar através da voluta para ser recalcado. Essa velocidade C, ela vai ser decomposta em U. Não deu para enxergar essa cor. E ela vai ser exatamente esse aqui vai ser o CU. Certo? E ela exatamente a 90 graus para cima, reto, vai ser o meu CM. O CM é a componente da velocidade exatamente a 90 graus. E ela vai ter exatamente a direção do recalque aqui. Certo? Eu sei que a gente tem que abstrair um pouco, mas o tempo de fazendo exercício, a gente vai enxergando onde estão esses vetores. Então, esse aqui é com os componentes do C ou do CM. E a velocidade relativa, que é aquela da pá, a gente também consegue decompor em duas componentes. Nós vamos decompor elas numa componente WU e em uma componente WM, certo? Essas componentes elas vão ter significados físicos, na verdade. Se a velocidade absoluta, o CU é a componente tangencial da velocidade absoluta. É aquela velocidade que está exatamente a componente que está em
em x. E ela é relacionada com a energia trocada entre o rotor e o fluido. É a velocidade que o rotor está imprimindo ao fluido, é o Cu, certo? Essa Cu é a componente tangencial da velocidade do fluido. O U é a componente tangencial da velocidade do rotor. O Cu e o U não precisa ser o mesmo, porque dependendo do formato do rotor, o fluido vai ter uma velocidade tangencial e o rotor vai ter outra. A do rotor é U, a do fluido é Cu. O Cm é chamada a componente meridional da velocidade absoluta e ela está relacionada com a vazão da máquina. Lembra que é a velocidade paralela ao escoamento do recalque? Então, da voluta, tanto na voluta quanto na tubulação de saída, deixa eu tentar desenhar aqui uma voluta. Ela vai aumentando, né? O meu Cm, ele sempre vai ser paralelo à voluta, vai ser transversal à área transversal da voluta. O meu Cm sempre vai estar assim, ó. Então é com o Cm que nós conseguimos determinar a vazão da bomba, certo? Vamos lá. E o beta, se vocês lembrarem lá, lembra que a velocidade relativa ela é paralelo, ela é tangente ao formato da pá. E o U é sempre horizontal que é tangencial. Então o beta vai ser o meu ângulo da pá. Se o beta for constante, a pá vai ser reta. O beta variando que a pá vai dar aquele formato. Então é com o beta que é feito o dimensionamento do formato do rotor. Porque ele dá o ângulo entre horizontal e a direção da pá, que é o W, certo? Com tudo isso, vamos ver algumas grandezas fundamentais. São grandezas que são calculadas na bomba, que é o nosso caso específico bem de bomba, para o dimensionamento do rotor. A primeira é a vazão volumétrica no rotor, certo? Vazão volumétrica é metro cúbico por segundo. É a vazão de água que passa através da bomba. Essa fórmula ela é específica para a vazão que acontece no rotor, certo? Se o sistema for todo ideal, a vazão que passa pelo rotor é igual à vazão que está sendo succionada e a vazão que está sendo recalcada. Aqui eu já falo que essa do rotor eu coloco um QRzinho, porque mais tarde a gente vai considerar perdas. Se tiver vazamento na tubulação de entrada, a vazão total da bomba vai ser diferente da vazão no rotor, vamos dizer assim, certo? Essa é a vazão teórica no rotor. Ela é a área da passagem do fluido através do rotor. Daqui a pouco eu vou mostrar as áreas de rotor. E o Cm é a velocidade meridiana. Lembra que eu falei que aquela velocidade meridiana dá para calcular a vazão? Então, determinando o Cm, nós conseguimos calcular a vazão da bomba. E tá vendo, gente, para vocês apreciarem que agora a gente envolveu uma velocidade determinada pela geometria do rotor com a vazão da máquina, certo? Segunda relação aqui é a velocidade tangencial e a rotação. É sempre a rotação vai ter relação direta com a velocidade tangencial, como eu expliquei para vocês anteriormente. Essa velocidade, a rotação aqui é o n, e o n é utilizado em RPM. É muito comum no catálogo de bomba utilizar como unidade de rotação RPM ao invés do radianos por segundo, que é no SI. Então essa fórmula aqui ela é derivada daquela velocidade igual ao raio vezes o ômega. Mas daí tem a transformação do RPM e ela vira isso daqui, certo? πdn sobre 60. Se eu tenho rotação, tenho diâmetro, eu tenho a velocidade tangencial da máquina. Beleza? Gente, aqui é uma tabelinha com as áreas dos rotores, certo? Parece aqui no rotor radial. As áreas, gente, é as áreas que a água passa através do rotor. Nós vamos fixar nesse radial, que é o estudo dessa nossa aula, mas depois nós vamos ver como que são as axiais e semiaxiais. Para a gente ver a radial, eu vou voltar lá na foto. Voltando aqui, a área. Deixa eu ver se eu consigo marcar assim. Não.
A área, gente, ó, a área de saída do rotor é essa área aqui, ó. Porque a água, ela entra perpendicular aqui, passa por dentro do rotor e sai nessa direção, né? Que a gente já viu. Então, a passagem de água é na superfície externa de um cilindro. Ela passa por toda essa que eu pintei e toda a parte externa, certo? E a entrada é a mesma coisa, só que lá dentro. Aqui, ó, é a entrada no rotor, é o ponto 3. O ponto 4 é aquele que está no rotor, ela já virou 90 graus. Então, 90 graus é como se fosse o mesmo círculo, mas aqui, ó, certo? Então, voltando aqui, ó, tá vendo que isso aqui é a superfície externa de um cilindro? É por aqui que a água passa no rotor radial. E essa aqui que é a área dessa superfície, sendo D o diâmetro da superfície e B a largura, que é a largura da pá, certo? Outras grandezas fundamentais. A energia. Gente, energia em joule é trabalho. Essa energia a gente pode colocar vulgo trabalho. É o trabalho passado do rotor para o líquido, certo? Em joules. É o trabalho passado do rotor para o líquido. E nessa disciplina nós vamos chamar o trabalho de Y. W vai ter algumas outras coisas, a gente costuma chamar de W, né? Mas W vai ter algumas outras grandezas e não vamos misturar. Então nessa disciplina o trabalho, que é energia, vai ser Y. Mas uma diferença é que nós vamos estar sempre calculando um trabalho específico. O trabalho específico é o joule por quilo, porque a bomba é um volume de controle. A água está sempre passando. Então eu quero saber quanto de energia joule vai estar passando por quilo de água passando lá, certo? Nós vamos compensar por quilogramas. O H é a altura de coluna de fluido. Essa altura ela é em metros, mas está vendo que ela e a energia são proporcionais? Então, essa altura é um conceito utilizado em bomba para substituir a energia, certo? Então, a altura ela é o mesmo conceito, vamos dizer, de energia. Se deu uma quantidade de energia em joules que o rotor passou para o fluido, esse fluido vai ter uma determinada altura. Essa altura pode significar exatamente a altura que a bomba está conseguindo elevar o fluido, mas a gente pensa nela como a energia absorvida pelo fluido. E a diferença entre elas é só a gravidade, certo? Pegando a altura multiplicando pela gravidade, a gente detém a energia em joules. Se a gente fazer uma análise de unidades aqui, dá para converter o H, que é metros e metros por segundo ao quadrado, vira joule por quilograma, certo? Não vou fazer aqui, se alguém tentar fazer e não conseguir, tiver curiosidade, depois é só me pedir. Então, essa energia vai ser utilizada para a gente calcular a potência em watts, certo? Então, passando determinado fluido de água, a gente consegue saber a potência de acionamento do eixo para elevar aquela determinada altura. É o ρQY, o ρ é a massa específica da água, o Q é a vazão, que a gente já viu a fórmula anterior, o Y é essa energia e pode fazer a fórmula já substituindo o Y pelo GH, certo? E uma última grandeza fundamental é o torque. O torque é a quantidade de força colocada no eixo, certo? E ele é dado em newton-metros. Ele é importante para a seleção adequada do motor acoplado à máquina. Dependendo da rotação do eixo necessário, o motor vai ter que ter determinado torque. Mas a gente consegue calcular o torque a partir da vazão da bomba, da potência dela, certo? Até aqui eu conversei com vocês só da velocidade do triângulo de velocidades. Agora que nós vamos entrar no que é chamado equação fundamental para as máquinas geradoras. O objetivo da equação fundamental é relacionar as velocidades que a gente viu no triângulo de velocidades, e essas velocidades são diretamente relacionadas com o formato do rotor, com
a vazão da água, certo? Então, a equação do fundamental nada mais que relaciona a geometria do rotor com a energia trocada entre o rotor e o fluido, certo? Então a gente sai do triângulo de velocidades e vai para a parte energética para calcular a quantidade de joules que o rotor passa para o fluido. A energia do fluido, quando ele passa pelo rotor e pela voluta, ela pode aumentar devido a essas três contribuições de energia: pressão, cinética e potencial. Isso aumenta devido à teoria de escoamento interno. Quem lembra de mecânica dos fluidos, lembra da equação de Bernoulli? Lembra que a equação de Bernoulli estuda o escoamento interno de tubulações e ele funciona dessa maneira. Ó. A pressão sobre ρg, com a massa específica da gravidade, mais velocidade ao quadrado sobre 2g, mais altura, sempre é constante. Então, se varia um, os outros variam para que essa soma fique constante. Essa equação nada mais diz que esse termo é o termo de pressão, esse termo é o termo de energia cinética, que é de velocidade, e esse aqui é o termo de altura, certo? Então, quando quando o fluido passa pela bomba, o rotor e a voluta, eles estão mudando essas duas formas, eles estão mudando pressão e estão mudando velocidade, de acordo com o que a gente já conversou, certo? Essa altura seria a altura de diferença entre a entrada do rotor, que é aqui, e a saída do rotor, que é aqui. Então, essa altura, porque a gente está conversando só da bomba, não estamos conversando do todo o sistema, é esse daqui. Esse valor de altura, ele é muito menor do que os valores de pressão e velocidade que o rotor e a voluta imprimem no fluido. Então, a gente pode considerar essa energia potencial, que é a energia de altura, desprezível. Então, são essas duas formas de energia que o rotor vai imprimir ao fluido: pressão e cinética, certo? E a equação fundamental é a relação entre a energia e as velocidades do triângulo de velocidades. Essa fórmula aqui, ela tem uma demonstração, certo? Lá no livro do Henry tem toda a demonstração de como que a energia está relacionada com as velocidades dessa maneira. Essa é a equação fundamental. A gente não precisa fazer a demonstração, a gente vai aprender a utilizar ela, certo? Mas eu quero que vocês vejam aqui, ó. Ela é dividida em dois tipos de energia, uma de pressão e uma de velocidade. Essa daqui, que é chamada energia de pressão estática, é aumento de pressão que acontece quando passa pela bomba, certo? E ela é a soma de dois termos. Tem este termo e tem este termo. Esse primeiro termo, ele é devido à força centrífuga sobre as partículas fluidas. Tá vendo que são a diferença entre as velocidades tangenciais, entrada e saída? A velocidade tangencial na saída é muito maior que na entrada. Então a partícula fluida vai ter uma força centrípeta que faz ela expulsá-la para fora devido a essa diferença de velocidades. E ele vai fazer alterar a pressão, energia estática do fluido, certo? E esse daqui é a transformação de energia da velocidade em energia de pressão devido à diminuição da velocidade relativa no interior dos canais. Os canais vão alterar essa velocidade relativa e também vai ter uma diferença de pressão que vai causar ao longo que o fluido passa por estes canais, certo? Pela pá do rotor. Então, essa aqui é a pressão, é a energia na forma de pressão. A gente relaciona ela, lembra que Y é joule por quilo, com essas velocidades. A outra, que é chamada pressão dinâmica, é devido à variação de velocidade no rotor. E ele é a variação dessa velocidade absoluta na saída e na entrada. De novo, relacionamos joule por quilo com o metro por segundo, que é a velocidade. A energia total daí que a pá manda para o fluido é a soma das duas. E a gente soma todas essas formas de energia, certo? Então, esse símbolo, gente, tá assim. O Y é a quantidade de joule por quilo que a pá está transferindo para o fluido. Pá quer dizer que é exatamente na pá. A gente vai ver que fora da pá, que é na voluta, também passa energia, então vai ter uns outros símbolos para o Y. E o infinito aqui é para a gente lembrar que ele está ideal, certo?
Esse conceito de infinito é o seguinte. Se a gente pegar um rotor aqui tem as pás. Como as pás são espaçadas, o rotor vai ter turbulência, como a gente já conversou. Agora, se eu fizer um termo infinito de pás, é como se as pás estivessem encostadas uma nas outras. E se elas estão encostadas uma nas outras, o fluido faz exatamente o caminho da pá, que é aquela condição ideal. Então, falar que tem um número infinito de pás é a mesma coisa que falar que o rotor é ideal. Então, a quantidade de energia para o número infinito de pás, ou seja, ideal, é a soma desses dois termos, de pressão estática e de velocidade, que é essa relação de velocidades, certo? E agora, se pegar, lembra daquele triângulo genérico que tem as decomposições, tanto da velocidade absoluta quanto da relativa? Dá para fazer um algebrismo de trigonometria lá e sair disso daqui e chegar aqui, ó. Essas duas equações são equivalentes. Só que essa está em relação às velocidades tangenciais. Foi feito várias contas trigonométricas daqui para cá e é uma equação menor. Essa daqui que é a equação fundamental, que nós relacionamos as velocidades no rotor com a energia trocada entre o rotor e o fluido, certo? Só para ter um caso particular que acontece para bombas, é que a entrada é radial. Lembra que a entrada é o ponto 4? O que acontece é que o fluido ele não chega no ponto 3, gira 90 graus e entra no ponto 4. Ele faz uma curva, né? Então no ponto 4 ele meio que entra em curva, porque ele bate na bomba e entra em turbulência e faz assim, certo? Só que a gente pode considerar que essa condição ideal, que a entrada no ponto 4 é exatamente 90 graus. Ela não é angular. Se ela for exatamente 90 graus, o seu 4 ele vai ser zero. E no exercício que a gente vai fazer agora na sequência, a gente já vai ver por que disso. Ele simplifica a equação fundamental para essa daqui, certo? Galera, então, essa é a teoria do rotor de bomba centrífuga. A gente vai fazer tudo isso aplicando para um exercício agora, certo? Então, uma bomba centrífuga apresenta escoamento com entrada radial. Ó, esse aqui que é o importante, que é isso que eu falei para vocês aqui. Ó. Ele entra 90 graus no 4 e não tem um ângulo no 4, certo? O diâmetro interno do rotor é 50 milímetros, então o diâmetro de entrada, certo? E o diâmetro externo do rotor é 250 milímetros, o diâmetro de saída. Pensa no rotorzinho lá. Eu vou fazer o plano transversal. E a pá está aqui. Falar que a entrada é radial significa que a água consegue entrar exatamente 90 graus aqui. Que é uma idealização que provavelmente ela entra com um determinado ângulo devido a ela não ser ideal, certo? E daí tem o diâmetro de entrada, que é este, e o diâmetro de saída, que é o maior, 250 milímetros. A largura da pá na entrada é 10 e a largura da pá na saída é 5. Lembra quando a gente vê o outro plano, que é o plano meridiano, que é o plano longitudinal, que nós vemos a largura da pá? A pá... Deixa eu ver se consigo fazer um desenho outro dimensional aqui. Cada uma dessas daqui... Deixa eu fazer o desenho primeiro. Aqui está o rotor tridimensional. A pá, ela vai ter essa largura. B. Ela vai entrar lá para dentro. Certo? Então ela tem uma determinada largura. Essa largura é o B. E a entrada dela é diferente da saída. A gente pode ver aqui que a largura na saída é 5 e na entrada é 10. Ela é mais larga na entrada e mais fina na saída. E ele deu o ângulo da pá. Gente, ângulo da pá é sempre o beta. Ângulo da pá é o beta. Porque é o ângulo da velocidade
relativa, que é a velocidade relativa que vai mudando a direção da pá, certo? E ele dá esses ângulos, na entrada 20 e na saída 23. Então ele fala como que é o ângulo que a pá está fazendo com a horizontal, que é a velocidade tangencial, na entrada e na saída. E dá a rotação da bomba, certo? E determine. A letra A pede para a gente calcular o triângulo de velocidade de todas aquelas velocidades. A gente vai fazer na letra A. A letra B é a vazão da bomba, a C a altura, a D a potência e a E o torque. Então eu quero que vocês apreciem esse exercício, que é dado a geometria do rotor, só é dado comprimento, tá vendo? É dado o comprimento e o ângulo do rotor, e o comprimento e o ângulo do rotor e a rotação, que é o que dá velocidade para a bomba, né? Você pega o comprimento e o ângulo e a rotação, a gente consegue calcular a vazão e a altura. É isso que a equação fundamental faz. Vamos lá para fazer isso. Tá. A letra A pede para a gente desenhar o triângulo de velocidade, certo? Aqui ele já está completo, mas eu vou explicar para vocês da onde que saiu tudo isso. Primeira coisa, esse daqui é o mais genérico possível. Não pense como ele de saída, esse daqui é o mais genérico possível, que é aquele que eu desenhei para vocês. Só que ele fala que a entrada é radial. O que significa a entrada ser radial? Que o alfa é 90 graus. Porque o C ele entra exatamente em 90 graus com horizontal. Eu vou tentar fazer. Eu vou pular para o outro, gente. Aqui porque tem espaço para eu desenhar. Certo? Aqui está o de entrada. E aqui está o de saída. A tangencial é essa. Se o fluido entrar exatamente 90 graus, o C, que é absoluta, tem que fazer 90 graus com o U. Isso que é uma entrada exatamente radial. Ele não vai entrar com ângulo o fluido, certo? E é o que acontece na entrada. Então, olha só. O C tem que ser 90 graus com o U. Então, a gente desenha o triângulo genérico, mas fazendo o C 90 graus com U. E ele fica assim, certo? E o triângulo é sempre desenhado do mesmo jeito. A velocidade tangencial horizontal para a direita. Agora, a velocidade absoluta vai ser vertical, com ângulo de 90 graus aqui. E a velocidade relativa vai unir de ponta a ponta aqui, certo? O símbolo 4, o 4C4 e W4, é colocado porque a gente está fazendo isso na entrada, beleza? O ângulo da pá, que é o beta, na entrada foi dado que é de 20 graus. E para fazer completo, tem que representar as componentes. Então, nesse caso, o vetor de velocidade relativa W4 ele pode ser decomposto na vertical e na horizontal. Na vertical, WM4, que é o relativo, e na horizontal, W4, que é a tangencial. O vetor C4, nesse caso, a gente não decompõe, porque a componente dele em Y é o próprio ele, e a componente dele em X não existe porque ele está na vertical, então a componente dele em X é 0. Agora, na saída, como ele não falou nada que é radial nem de entrada nem de saída, né? Ele não falou que é radial de saída, então tem que desenhar o triângulo genérico igual que eu mostrei para vocês lá. Esse é o triângulo mais genérico possível, certo? Com esses ângulos e as duas componentes de CM, CU e WM, WU. A única coisa é que o ângulo da pá, que é o beta de saída, foi dado. O objetivo da letra A é nós calcularmos todas essas letras aqui, ó, todos os vetores. A partir daqui, gente, é um problema mais de matemática, de trigonometria, do que realmente de máquinas de fluxo. Mas é importante que a gente faça para a gente calcular a nossa bomba. Tem um roteiro, certo? Nessa primeira vez que a gente faz exercício vai parecer que é complicado porque é bastante coisa, mas é só seguir esse roteiro que dá certo. Então, na bomba centrífuga, a gente começa calculando pelo triângulo de entrada.
porque tem um alfa que é 90 graus. Esse alfa 90 graus vai facilitar algum dos cálculos. E a gente tem que preencher essa tabelinha aqui. Ó. Nessa tabela tem todas as velocidades de entrada e todas as velocidades da saída. Nosso objetivo é calcular tudo isso. O primeiro que a gente pode colocar aqui são os ângulos, porque os ângulos a gente já conhece, certo? Então, ó, o ângulo beta 5, eu queria ter colocado depois, coloquei aqui, mas a gente já conhece. O ângulo alfa 4 a gente já conhece, que é o ângulo de entrada radial. E o ângulo beta 4 já foi dado também, que é o ângulo da pá de entrada, que é 20 graus. Esses ângulos nós já conhecemos. Uma outra coisa que a gente já conhece é a velocidade tangencial na entrada. Por que a gente conhece isso? Porque, como ele é radial, o ângulo de velocidade absoluta está na vertical. Então, a componente tangencial dele é zero, porque ele não tem componente na horizontal. Por isso que esse CO4 vai ser zero. Então, quando tem entrada radial, o CO4 é zero. Agora a gente tem que começar a calcular. Primeira coisa que a gente vai conversar é da velocidade tangencial. A velocidade tangencial é aquela fórmula lá que é o πdn sobre 60, certo? Ela relaciona a velocidade tangencial com diâmetro e rotação. Então, coloque na cabeça assim, ó. Se tem diâmetro e tem rotação, consegue calcular as velocidades tangenciais. Isso foi dado, o exercício deu os diâmetros e deu a rotação. E a gente vai calcular um de cada vez, uma vez para a entrada, uma vez para a saída. Então, a gente está começando com a entrada. Aqui foi colocado o diâmetro 4 para lembrar que é o diâmetro da entrada. Então, vai ser π. O diâmetro 4 é 0,05. Foi anotado lá. A rotação é 1.300 dividido por 60 no caso das unidades. A gente descobre que a velocidade tangencial na entrada é 3,4034. Galera, eu vou utilizar para todos os meus cálculos 4 casas decimais, que a gente não tem erro de arredondamento até o final, certo? Essa é a velocidade U. Calculou o 4, é só preencher lá na nossa tabela, certo? Agora, lá no nosso triângulo, a gente consegue descobrir uma coisa. Voltando aqui no triângulo de entrada, vocês percebem que o comprimento do U4 é exatamente o mesmo comprimento do W4? Então, no triângulo, eu sei que eles são iguais. Então, eu sei que o W4, que é a componente tangencial da velocidade relativa, é exatamente igual ao 4, que é esse valor, 3,4034. E eu já vou preencher lá na minha tabela. Já preenchi aqui o próximo valor de velocidade conhecido, certo? Agora, olhem aqui. A gente descobriu esse W4. Mas aqui não é um triângulo retângulo. Se a gente tem um ângulo e a gente tem um lado, a gente pode utilizar relações trigonométricas para calcular as outras coisas. E é o que a gente vai fazer agora. Então, eu vou fazer a tangente no triângulo retângulo da velocidade relativa. O meu triângulo retângulo da velocidade relativa, ele é alguma coisa assim, ó. Tem o W, tem o WU e tem o WM. Só voltar lá que vocês vão ver que é isso. E aqui tem o ângulo beta. Então, eu posso fazer a minha tangente de beta. A tangente de beta vai ser o cateto oposto, que é essa altura. Essa altura é meu WM, WM4, sobre o WU5, que é o cateto adjacente. Daí a gente substitui o ângulo de entrada, que é o B4, é 20 graus. O WU5 é o que a gente acabou de calcular. Calculo o WM4, fazendo a conta, descobre que é 1,2387 e já preenche essa velocidade aqui na nossa tabela, certo? Ó, aos poucos a gente vai calculando todas as velocidades. Outras relações de igualdade no triângulo de velocidades.
Olhe só aqui na vertical. A gente consegue ver que essa C4 ela é igual a WM4. Elas não possuem a mesma altura? A C4 é WM4. E também a componente CM4, que é a componente meridional da velocidade absoluta na vertical, ela é igual ao C4. Porque, como está na vertical, ela não tem componente em Y, ela é a própria componente em Y. Então a gente descobre que o C4, o CM4, o WM4 são todas as mesmas velocidades que a gente calculou aqui. E eu já vou preencher lá para o C4 e o CM4. Então, ó, já calculamos quase todas na entrada. Só falta uma, que é o W4. O W4, isso aqui não é um triângulo retângulo? Eu tenho que o W4 é hipotenusa, e eu tenho esse daqui que é um cateto, que pode ser C4, CM4, WM4, que é tudo mesmo. E eu tenho um outro cateto. Todas essas outras velocidades a gente já tem. Então a gente pode aplicar um Pitágoras no triângulo retângulo para descobrir o valor da hipotenusa, que é o W4. Então, Pitágoras no triângulo de velocidades. Esse aqui é o Pitágoras, que o W é a hipotenusa, as outras velocidades são os catetos. Isola ali, substitui os valores e a gente descobre que a velocidade é 3,6218. Esses valores aqui, ó, do C e do U, a gente já descobriu anteriormente, é só substituir. Fazendo a conta, a gente descobre que é o 3,6218 e já coloca aqui. Calculamos todas as velocidades no de entrada. Agora a gente tem que calcular nos da saída. Vamos lá. Triângulo de saída. Vocês vão ver que o passo a passo vai ser parecido. A diferença é que o triângulo da saída ele é genérico, ele não tem aquele ângulo 90 graus. Então, o que a gente faz para calcular o triângulo de saída? A gente tem que achar alguma relação entre o de entrada e o da saída. E qual que vai ser essa relação? A relação é que a vazão é constante ao longo da bomba. Na verdade, a única coisa que é igual ao longo de todo o rotor, a vazão. Porque a vazão volumétrica ela se mantém, certo? Então, a vazão ela é igual no ponto 4 e no ponto 5. É a única coisa que é igual. Então, a gente sabe que o Q4 e o Q5 tem que ser iguais. E aí que vai ser a nossa partida. A gente vai comparar as duas. E a vazão dá para ser calculada. Essa aqui é a fórmula da vazão. Se vocês pegarem lá o slide da teoria, a vazão no rotor é a área do rotor vezes a velocidade meridiana na entrada, certo? Aqui é a vazão da entrada. Eu coloquei o 4, que é da entrada, para a gente saber que a gente está calculando para aquele ponto, mas pode ser para qualquer um, porque a vazão é a mesma. O que a gente precisa aqui é a área, certo? Ó, estava escrito errado ali, Excel, é uma bomba radial que a gente está estudando. Daí essa aqui é a área da bomba radial. Eu já expliquei para vocês lá no slide da área, que essa é a área de passagem do fluido pela uma bomba radial. Eu vou montar uma fórmula só. Vou substituir a fórmula da área aqui, certo? E todos esses valores a gente tem para entrada. POP, o diâmetro da entrada foi dado, que é os 50 milímetros, que tem que transformar para metros. A largura da entrada é 10 milímetros, tem que transformar para metros. Aqui tem que deixar tudo nesse IG, porque as velocidades estão todas em metros por segundo. E o CM4, nós calculamos lá, ó, CM4, 1,2387. Coloca aqui, faz a conta, a gente descobre que a vazão da bomba é 1,9457 vezes 10 menos 3 metros cúbicos por segundo. Fica 10 menos 3, porque como a gente utilizou metros cúbicos por segundo, isso aqui é uma unidade grande, então o número fica pequeno, certo? Continuando, a gente não calculou velocidades ainda, a gente precisou calcular a vazão. Mas é que calculando a vazão na entrada, a gente sabe que a vazão na saída do rotor é a mesma. Então a gente pode utilizar a fórmula da vazão na saída, que também é a mesma fórmula. Só que eu vou colocar os índices 5 aqui para a gente ver que está na saída. E fiz exatamente a mesma coisa. Coloquei a fórmula da vazão na saída para o rotor radial, certo? Mas agora a vazão 5 a gente já sabe
Porque a vazão na saída é igual à vazão na entrada, ó. As vazões são as mesmas. E daí eu substituo o π tal π, o diâmetro na saída é 250 mm, que fica em metros 0,25. A largura na saída foi dado 5 mm, convertendo para metros fica 0,005. E a velocidade meridional na saída é o que falta, que vai dar para a gente calcular aqui. Fazendo a conta, a gente descobre que essa velocidade é o 0,4955. Beleza? E eu já vou preencher aqui, que é o 0,4955. Gente, agora voltando aqui no triângulo, nós descobrimos essa velocidade aqui, ó. Concorda comigo que olhando o triângulo, o CM5, que é a velocidade meridiana absoluta na saída, é igual à velocidade meridiana relativa na saída, é igual ao WM5? Estes dois valores são o mesmo, eles possuem a mesma altura. Então, olhando o triângulo lá, nós vemos que essa altura é a mesma. E já preenchemos aqui na tabelinha que a altura é a mesma. Com o tempo a gente já calculamos mais velocidades na saída. Vamos dar sequência. Estamos na saída. Gente, esse alfa-4 não existe aqui, eu esqueci de tirar. Tá, mas depois eu tiro. Esse alfa-4 é da entrada, né? A gente está na saída. Agora o passo a passo é muito parecido com o anterior. Calcular a velocidade tangencial. A velocidade tangencial é U, que é a velocidade do rotor, certo? Se tem diâmetro e tem rotação, tem velocidade tangencial. A gente tem diâmetro e rotação. Tem diâmetro da saída e tem a rotação da bomba. Então é só calcular lá. Essa é a fórmula da velocidade tangencial. O diâmetro da saída do rotor, que é 250 mm por metro, e a rotação, que é 1300 RPM. Essa fórmula já é para RPM. Substituir, calcula que o U5, que é a velocidade tangencial na saída, é 17,0170. E já coloquei ali na tabelinha o 17,0170, certo? Daí, como a gente tem uma velocidade relativa e nós temos o ângulo da velocidade relativa, a gente pode calcular a tangente. Olha só. Aqui fecha um triângulo retângulo das velocidades relativas. O W, o W5 e o WM5. Aqui é o ângulo de 90 graus. Como eu tenho o ângulo e nós calculamos a velocidade WM5, a gente consegue calcular a outra, certo? Então vamos lá. Aqui, gente, é só voltar no triângulo lá que vocês enxergam para como que monta essa fórmula. Mas eu vou fazer assim, aqui. O W5 está aqui. O WU5 está aqui. E o WM5 está aqui. E aqui tem um ângulo beta. Então, a tangente de beta, ele fecha um ângulo de 90, um triângulo aqui, né? Com 90 graus aqui. A tangente de beta vai ser o cateto oposto, que é o WM5, sobre o cateto adjacente, que é o W5. O beta, que é o ângulo de saída, é 23 graus. O WM5, que é o 0,4955, que a gente já calculou. E o WU5, que é o que a gente quer calcular agora. Fazendo a conta, a gente descobre que é 1,1673. Então, já coloca ali o valor dele. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Agora, o próximo ponto, nós vamos calcular a velocidade CU5. E eu vou voltar no gráfico para vocês verem como que ela é fácil de ser vista. Voltando aqui no triângulo, nós conseguimos ver que o CU5 e o W5, a soma dos dois é exatamente a mesma que o vetor U. O vetor U é toda a base aqui do triângulo genérico. Volta no triângulo genérico, vocês enxergam que U é toda essa base. E as duas componentes é a soma
é exatamente a soma da componente CO5 W5 vai ser o U total. E é essa relação que a gente vai aproveitar aqui, ó. O U5 é igual ao CO5 mais W5. O U5 a gente sabe o valor, o CO5 eu quero calcular e o W5 a gente calculou já aqui, ó, 1,1673. Fazendo a conta, o CO5 fica 15,8497 e já vou preencher o valor aqui. Galera, essas coisas não são fórmulas. O negócio é que tem o triângulo de velocidade da entrada e da saída e tem algumas coisas. A gente tem que ficar mexendo com a trigonometria, ver o que tem de igual, de diferente, fazer cálculo tangente. Pode ver que é tudo cálculo de tangente, Pitágoras e somatório de vetores, fechando as velocidades. Mas o exercício, o passo a passo vai ser sempre muito parecido com esse, certo? Então, pegando esse daí, a gente consegue calcular outros. Agora só falta a C5 e a W5. Mas preste atenção, tá vendo que a gente tem todas as componentes? A gente falta a velocidade absoluta e a relativa. Voltando aqui no triângulo da saída, eu tenho esse daqui. Eu tenho os dois catetos desse triângulo e falta a hipotenusa. E eu tenho este daqui que é o W5 e tenho este daqui que é o WM5. Eu tenho os dois catetos desse outro triângulo retângulo e falta a hipotenusa. A gente pode aplicar Pitágoras dos dois para descobrir o C5 e o W5. E é o que foi feito aqui. Então aqui, ó, é o Pitágoras no triângulo da velocidade absoluta. Só substituir os valores que a gente já calculou todos. E aqui é o Pitágoras no triângulo de velocidade relativas. Só substituir os valores e calcula tudo. E já foi preenchido aqui, ó, os valores calculados. Certo? Aqui, gente, nesse ponto, nós terminamos cálculo todas as velocidades. O que falta é o alfa 5. O alfa 5, ele é o... Eu não vou voltar, vou desenhar aqui. Nós temos o triângulo de saída, né? Mas tem aqui, ó, o CO5 e tem o CM5. E tem o C. O C que é a velocidade absoluta e o CN5 e o C5 que são as componentes meridianas e tangenciais. O alfa 5 é esse ângulo. Então é só aplicar uma tangente nele. A tangente vai ser o CM5, que é o cateto oposto, sobre o CO5, cateto adjacente. Faz a conta, aqui faz a subtração e aplica um arco tangente lá na calculadora, gente. E fica este resultado. Preste atenção para a calculadora é programada em graus, para o nosso resultado sair em graus, certo? E preenche ali, na tabela. Aqui. Então agora nós terminamos toda a letra A. A letra A pedia para fazer isso. Calcular todo o triângulo de velocidades. Tem os triângulos de velocidades e calcula todas as velocidades e ângulos correspondentes. Gente, a letra A fazer isso é a parte mais trabalhosa, porque tem que fazer todas essas continhas. O restante do exercício que vai pedindo as coisas lá, ele não é tão trabalhoso porque é a aplicação de forma mais direta. Aqui nós determinamos os triângulos de velocidades desse rotor. Na sequência, vai ter o que o exercício está pedindo lá. A letra B, ele pede a vazão teórica da bomba para número infinito de pás. É a vazão da bomba. Mas lembra que a gente está desconsiderando todas as irreversibilidades? Por isso que ele fala que é teórica. E a teórica é quando a gente considera como se ela tivesse infinitas pás. E não tem turbulência entre elas. Certo? A vazão, na verdade, a gente já calculou lá no slide 23. Lembra quando a gente precisou calcular a vazão? Porque a vazão na entrada era igual na saída? Só voltar lá e ver. Só vou repetir aqui, então. O valor da vazão era esse. No SI, que a gente está calculando tudo, no SI fica em metros cúbicos por segundo. Mas se a gente multiplicar por 3.600, a gente transforma em metro cúbico por hora.
Metro cúbico por hora é a unidade mais usual dos catálogos de bombas, certo? E a gente descobre que essa bomba tem uma vazão de 7 metros cúbicos por hora. Vocês vão ver que o resultado vai dar 7,00 e alguma coisa, deu para arredondar para 7. Beleza? A letra C pede altura. A altura também é uma outra grandeza para seleção de bombas. Quando a gente chegar lá na frente, que a gente vai fazer cálculo desse sistema e selecionar a bomba, para selecionar a bomba a gente precisa calcular, saber a vazão e a altura. Sabendo a vazão e a altura, seleciona a bomba. A altura é calculada a partir da equação fundamental. A equação fundamental é a que relaciona as velocidades com a energia, certo? Lá no triângulo de velocidade, a gente calculou só a velocidade. A gente utilizou a trigonometria para calcular a velocidade. Agora a gente precisa relacionar essas velocidades com a energia. E é o que a equação fundamental faz. Então tem, primeiro, essa aqui que não é a equação fundamental, mas ela é a relação entre a energia e a altura, certo? Então a gente tem que calcular a energia na forma de trabalho, que é o Y. Tem que calcular o trabalho trocado entre a pá do rotor e o fluido para calcular a altura da bomba. O trabalho trocado pela pá ao fluido é calculado com essa fórmula para bombas geradoras. Aqui que vai ter todas as diferenças das máquinas, gente. Essa fórmula é específica para bomba geradora, certo? É para máquina geradora, que é bomba e ventilador. E ela está relacionando as velocidades no rotor com o trabalho específico. E agora esse exemplo aqui tem todos esses símbolos. O Y é o trabalho específico, que é o joule por quilo. O pá, que é o exatamente trocado na pá, considerando o que acontece fora da pá. E o infinito, que é o ideal, que é considerando infinitos números de pás. Aqui fica a primeira consideração. Quando a bomba tem a pá radial, a entrada radial, o CO4 é zero. Já expliquei isso nos slides anteriores. Então, essa parte consegue cortar e dá para substituir esses outros valores de velocidades que nós já calculamos. Então, o U5 é o 17,0170 e o CO5 é o 15,8497. Multiplicando os dois, nós descobrimos que o trabalho específico ideal desta bomba é o 269,7143. A unidade estava quilo, eu arrumei ele agora, é joule por quilo. A gente está tudo no SI, sai em joule. Então, assim, a cada quilograma de água que passa pelo rotor da bomba, o rotor fornece 269,7 joules na forma de trabalho para a água, para esse fluido, certo? Como a gente está na condição de rotor ideal, o Y da pá infinito calculado com esse daqui vai ser igual ao Y real que a gente calcula para calcular a altura, certo? Esse aqui vamos dizer que é o Y real de todo o sistema. Lá na frente a gente vai aprender como que converte um sistema ideal para um Y real, certo? É considerado eficiências e rendimento das bombas. Mas como a gente está na situação ideal agora nessa aula, esses dois Y são iguais. Então é só pegar esse Y e substituir aqui. O Y calculado substituído aqui. O H é o que a gente quer calcular. O G é a gravidade, que é 9,81. Fazendo a conta, fica 27,4938 metros. Então, essa bomba, se ela fosse uma bomba completamente ideal e não tivesse perda de pressão na tubulação de recalque e reversibilidade da tubulação, ela seria capaz de erguer 27 metros. E é assim que a gente seleciona a bomba. Esse aqui não é exatamente o valor da altura, a gente vai ver que tem várias outras considerações, mas é o valor que caracteriza a bomba, certo? Ela tem 27 metros. A próxima está pedindo para calcular a potência teórica da bomba. Gente, nessa primeira aula tudo está sendo chamado teórico porque a gente não está colocando as perdas de energia em nada. É tudo considerado aquele sistema ideal com número infinito de pás. Para calcular a potência, a fórmula da potência é essa daqui. ρQGH. O ρ é a massa específica da água, o Q é a vazão, o G é a gravidade, o H é a altura. A gente já calculou tudo isso, é só substituir. Agora que eu percebi que eu nem coloquei o ρ da água no exercício, mas a massa específica da água é 1000 kg por metro cúbico, certo?
Isso na altura do mar é 25 graus Celsius. A gente vai utilizar e água doce, né? Nós vamos utilizar esse valor. A gente sabe que mudando a temperatura, muda a massa específica. Mas a gente não vai trabalhar com esse caso, certo? É 1000 kg por metro cúbico a massa específica da água. Fazendo a conta, substituindo tudo que a gente já sabe, presta atenção que na vazão lá não pode colocar em metro cúbico por hora, tem que colocar em metro cúbico por segundo. Fica 524,7829 watts. Então, esta bomba ela tem quase 525 watts. É necessário instalar um motor dessa potência para acionar a bomba, certo? Lembra que bomba ela utiliza a potência de engenharia mecânica para aumentar a vazão, a pressão e a velocidade da água. Então você precisa de um motor de 525 watts para acionar esta bomba. E o último, o torque no eixo da bomba, tem a fórmula, é a potência sobre a rotação, só substituir tudo que a gente já tem. As rotações, quando ela é em N, gente, é porque ela já está em RPM e a fórmula é feita para converter RPM, certo? Então é só substituir tudo e a gente descobre que o torque no eixo é de 3,8548 Nm. Isso aqui é importante lá para dimensionar o eixo e o motor da bomba, certo? Galera, a aula de hoje é isso. Se tiverem dúvidas, converse comigo lá no app. Falou!